Está no ar o programa Outro Olhar. Aqui eu sou Moisés Correia e estamos na TV Comunitária do Rio, canal 6 da NET. O assunto do debate de hoje é uma das associações brasileiras mais antigas que temos notícia. A Associação Brasileira de Imprensa, conhecida pela sigla ABI. A ABI foi criada em 1908, no dia 7 de abril. Portanto, no ano de 2022, fará 114 anos. Eu não me lembro da data da Academia Brasileira de Direito, do Instituto Geográfico Brasileiro, que são instituições também bem antigas e tal. Eu quero crer que a ABI é uma das mais antigas e recebeu nos anos 30, apoio para a construção de uma sede no centro do Rio de Janeiro, que é a sede histórica da Rua Araújo Porto Alegre, no centro do Rio de Janeiro, lugar, inclusive, que nós estamos. Eu estou no Rio, Beto está em Brasília e o professor Ivan Proença, que nos acompanha aqui, está aqui no Rio também. Eu tenho a maior satisfação de receber essas duas grandes figuras do jornalismo, da política e da comunicação no Brasil. Beto Almeida é editor do programa Tecendo Amanhã, que passa aqui na grade da TV Comunitária do Rio, toda semana, várias edições. E também é diretor da Telesur, Telesur, que atende aos telespectadores da América Latina e tem base em Caracas, com apoio de vários países aqui da América do Sul. Beto Almeida também é um jornalista super conhecido, né? Trabalhou na TV Senado e dá entrevista para o mundo todo, desde o Irã, da Rússia, da Nicarágua e do Uruguai, Argentina, etc. Professor Ivan Proença é o decano da ABI. Ivan Proença teve um papel destacadíssimo lá durante o golpe de 64, quando enfrentou os meganhas lá do Comando de Caça aos Comunistas, que tentaram massacrar os estudantes lá no Caco, ali no centro do Rio, perto da Central do Brasil, em frente à Faculdade de Direito da UFRJ. Professor de comunicação, é professor de literatura, até hoje, mesmo estando já com 90, eu não sei se 91 ou 92, ele vai dizer aí, o professor continua atuando diariamente. Inclusive, nós não podemos marcar nada quarta-feira, porque o professor tem lá suas aulas que vai de manhã até de noite e tal. É uma satisfação enorme, é uma honra a gente conseguir conviver com o professor Ivan Proença na ABI e em diversos outros programas que a gente grava com ele aqui na TV Comunitária do Rio, em particular no nosso programa que a gente dirige, que a gente é diretor desde 2004, esse programa Outro Olhar. Então, feito esses tapetes todos, me perdoe se o tapete não ficou muito vermelho, mas a minha intenção era tornar ele bem vermelho e tal, para receber vocês dois. Então, no tema da ABI, eu vou dar a palavra, Beto, você sabe, no Tecendo Amanhã, eu sempre dou a palavra para o Beto abrir, mas aqui, com a presença do nosso decano, o Beto vai concordar comigo que nós vamos dar a palavra primeiro ao professor Ivan Proença. Ivan Proença, a primeira pergunta. Como você definiria, pela sua experiência, você já foi presidente do Conselho Deliberativo, você atua na ABI há vários anos, então, qual a importância da ABI na sociedade brasileira, seja no movimento social em geral, nas organizações não governamentais e na sua intervenção historicamente presente? A gente sabe que a ABI já recebeu as grandes figuras que vinham visitar o Brasil, etc. e tal, e teve na figura de Barbosa Lima do Sobrinho, mais recentemente, um,
um ícone da ABI na luta contra pelo impeachment do Collor e nas políticas em defesa da Petrobras, etc. E tal. Como o senhor define o papel da ABI na história do Brasil? Obrigado, professor, pela sua presença aqui. Muito bem, então. Boa tarde, meio boa noite para o Moisés Correia, para o Beto Almeida. E boa noite também para esse outro bendito olhar. Não é apenas um outro olhar. Eu conheço o programa, conheço como também o trabalho dos dois companheiros no canal comunitário, no canal 6. E eu diria que a BI, na verdade, ela é uma trincheira, né? É uma trincheira, às vezes favorecendo o avanço, quer dizer, a trincheira guarnecendo para que outros companheiros saiam da trincheira e ataquem, às vezes puramente defensiva. É uma trincheira que se define muito simplesmente por sua historicidade, como já foi sugerido aqui pelo Moisés, né? A questão do petróleo, tantas outras lutas de resistência. Eu mesmo, quando eu fui proibido também de lecionar, nova profissão de lecionar, eu e Isis, minha mulher, proibidos de lecionar, de prestar concurso e tal, eu já estava me vinculando à BI, e todo o meu processo inicial de vínculo com a BI consta da minha ficha dos órgãos repressores. Então, ela de fato, todos os meus passos na BI constam lá da direita. A importância da BI também, quer dizer, aí no caso, muito mais ligada aí à minha pessoa, por esse episódio que o Beto citou, e por ter ficado contra o golpe militar civil de 64, título de um livro meu, acho que até dizem que eu inaugurei esse termo, golpe militar e civil. A BI vale por sua historicidade, né? E principalmente pela definição em torno de uma resistência aos poderes, no caso, poder ditatorial, aos poderes arbitrários e às injustiças com jornalistas. Ela também, é por isso que ela é uma múltipla trincheira, de modo que é um prazer estar aqui conversando com vocês, principalmente com o foco voltado para a Associação Brasileira de Imprensa. Beto Almeida, meu parceiro aí em vários programas e na luta aí dos canais comunitários. Beto, como você vê o papel da ABI na sociedade brasileira? Olha, a sociedade brasileira acumulou uma dívida informativa e cultural contra o povo brasileiro enorme. E ela precisa ser paga. E a mídia brasileira é responsável pela acumulação dessa dívida. O Brasil ainda tem um expressivo índice de analfabetismo enorme, injustificável, inaceitável. Países como Venezuela, Bolívia, Cuba, Nicarágua já erradicaram o analfabetismo. O Brasil tem muito mais recursos. Mas aqui os próprios meios de comunicação, sintonizados com interesses externos, impedem que o analfabetismo seja erradicado. E assim se acumula essa dívida. Os meios de comunicação defendem sempre os interesses internacionais contra o Brasil. Assim foi a conspiração da mídia contra o governo nacionalista de Getúlio Vargas, contra o governo nacionalista popular de João Goulart, contra o governo de Lula, contra o governo de Dilma. A mídia sempre esteve conspirando. Então, esse tema tem que estar presente quando a gente debate a eleição da ABI. Nós não podemos fazer uma eleição na ABI sem que esse enorme temário
fique de fora. Porque a ABI tem a sua história muito ligada à defesa dos interesses nacionais, da Petrobras. A campanha do Petróleo Nosso foi lançada lá na ABI. O Modecon foi lá, o Barbosa Lima Sobrinho teve um papel muito relevante na defesa contra a privataria, que era o consenso de Washington para destruir o Brasil, para destruir o legado da era Vargas. Só que esses interesses permanecem e essa mídia permanece, essa mídia conspirou contra o Lula e contra Dilma, os governos. Quem não se lembra aqui do papel dos meios de comunicação com as suas mentiras contra o governo Lula, as campanhas tentando levar ao impeachment, a derrubada do governo, depois contra Dilma, e conseguiram. A Globo chegou a montar um programa chamado As Meninas do Jô. Todo dia tinha uma pauta golpista. Eram só meninas, jornalistas, que estavam lá para defender essa pauta contra o Brasil e contra a democracia. Os arquivos estão aí, basta que se pesquise, quem tiver interesse em ver como é que a TV Globo fazia essa conspiração contra a democracia no Brasil. Para quê? Para entregar o petróleo, para entregar as estatais, para destruir a lei trabalhista, os direitos trabalhistas, a CLT, para destruir a Previdência Pública, que é uma conquista da era Vargas. Então, todo esse temário, Moisés, não pode ficar de fora quando a pauta é a própria ABI, e eu te parabenizo por trazer aqui ao programa Outro Olhar, não só a presença da lucidez do professor Ivan Proença, mas também a possibilidade de que nós examinemos profundamente, sem nenhum tipo de constrangimento, que a ABI não tem o direito de se omitir do verdadeiro debate nacional e deve propor, no momento em que nós temos a possibilidade da volta de um governo nacional, democrático, popular no Brasil, e a ABI nas mãos corretas, ela pode ser uma ferramenta para ajudar a fundar, finalmente, no Brasil, um sistema de mídia pública, democrático, popular, para levar essa luta a bom termo. Nós precisamos construir um sistema de mídia no Brasil que pague essa dívida informativa e cultural, que crie uma consciência de que nós somos uma nação muito rica, deveríamos ser uma das nações mais prósperas do mundo, mas isso não acontece porque os interesses, com as suas tenebrosas transações, como diz a música do Chico Buarque, atuam contra o povo brasileiro, contra seus direitos, contra seus legados e contra o seu próprio futuro. E nessa conspiração contra o povo brasileiro e a democracia brasileira sempre esteve presente a mídia. A ABI tem o dever de denunciar esse papel nefasto da grande mídia brasileira contra os direitos do povo brasileiro. Professor Ivan Proença, na sua visão, quais são os temas, os assuntos, as questões que a ABI deveria se debruçar nessa quadra da luta política no Brasil? Bem, vou fazer um breve comentário. O Beto bem lembrou o papel da mídia de desconstrução das causas libertárias e o que essa mídia fez com o impeachment, o indecente impeachment de Dilma, né? Aquela sessão da Câmara dos Deputados. É inesquecível aquele cenário, é inesquecível. O que fizeram com Lula, e eu mais velho, diria o que fizeram com o que a mídia fez com o governo Brizola, né? O incendiário, Brizola, é muito engraçado, né? Brizola comunista, Jango comunista, Darcy Ribeiro, como é uma coisa assim estúpida. O estímulo da grande imprensa, as marchas com Deus pela família e pela propriedade, 1, 2, 3, Brizola no xadrez,
Então, essa coisa é profunda, né? Então, é muito profunda esse papel colaboracionista da grande mídia. Quanto aos temas que a BI deve desenvolver e tensionar, eu diria, primeiro que tudo, é o setor de liberdade de imprensa, de expressão, dos direitos humanos, aquele setor já que existe na estrutura organizacional da BI. Aquele núcleo é fundamental, né? Liberdade de expressão, liberdade de imprensa, os direitos humanos. Esse é um dos núcleos fundamentais da BI que deve ser desenvolvido e também com autenticidade, não é? Não é o desenvolver por desenvolver. É apoiado sempre num processo ideológico. Qual é as nossas ambições são utópicas? Não, não são. Utopia já perdeu aquele valor do inalcançável. Utopia hoje é algo palpável, embora algo que possa ocorrer a longo prazo, mas não é desesperançado. Então, eu enfatizo esse aspecto. Outro aspecto fundamental da BI é, além das notas, vamos dizer, dos pronunciamentos favoráveis às causas libertárias, seria uma outra forma de descobrir e batalhar por uma forma de conscientização, busca de conscientização do jornalista no sentido de aquisição de uma cultura crítica, de uma consciência crítica. É muito difícil isso que eu estou propondo, mas nós precisamos fazer um esforço muito grande para a aquisição de consciência crítica do jornalista. Nós temos que investir nesse processo, porque é muito doloroso você ver a indiferença do jornalista à sua associação de classes, que é a Associação Brasileira de Imprensa, a associação é o órgão mais importante, mais fundamental, coletivista e libertário que poderia existir para motivar o jornalismo, e, no entanto, não motiva. Aí alguém pode falar, mas temos que atrair e tal. Talvez a mensalidade o quê? R$40 por mês. Eu sei que o jornalista brasileiro é um sofrido, na essência é um sofrido, os salários, mas R$40 por mês não é por isso. Não é por isso, não. Existe uma indiferença perturbadora, uma indiferença melancólica do jornalista, e nós temos que criar não há de ser por exemplo, com esse conflito que está reinando na BI hoje. Mas esse conflito que nós vamos abordar daqui a pouco, eu acho previsível, porque ele abriga tendências ideológicas e reflexivas muito distintas. Não importa se nos une a oposição a este governo que está aí. Não, isso é fundamental, isso aí já seria coisa. Mas existem muitos outros fatores que deveriam ser examinados com mais atenção e não nos surpreendermos tanto com essa divisão, com esse desentendimento que está em alguns jornalistas causando tanto horror a ponto de criarem uma ânsia de unidade, uma ânsia de pacificação meio estranha, não é meio assim forçada, na minha opinião. Então, esses dois papéis eu destacaria, quer dizer, para a BI. Um deles já previsto nos estatutos e o outro que eu estou agora lançando como, digamos assim, um desafio reflexivo. Como conquistar ou como contribuir
para a aquisição de consciência crítica do jornalista. Beto, cresceu no país uma imprensa que se denominou independente, alternativa, ou outro nome e tal. O presidente Lula acabou de dar uma entrevista para o que se denominou uma mídia independente. Você diz que há um fosso, há um débito da sociedade brasileira com o nosso povo. Como é que a ABI pode entrar nessa questão? Ou o que seria, que ações a ABI ou que ideias de debate você tem em mente para que esse déficit possa começar a ser sanado ou enfrentado? Acho que a ABI não deve ter medo do bom debate. Bom debate é uma necessidade da sociedade brasileira, porque aqui não há debate. Aqui há um discurso de pensamento único em favor da destruição do patrimônio nacional, da soberania nacional, da regulamentação de direitos. É um discurso único, não há debate. Há um vergonhoso papel do jornalismo cometido pela TV Globo, que chega a dizer coisas como o petróleo tem prazo de validade, a Petrobras está quebrada, a flexibilização dos direitos trabalhistas vai trazer mais emprego. É um vergonhoso papel do jornalismo da CBN, que tem que privatizar, porque a privatização é que traz progresso, é que agiliza a economia. E aí nós estamos vendo o Brasil imerso em ondas de miséria, de perda de soberania, perda de direitos, né? Ao ponto que um jovem africano, quando vai reivindicar o pagamento pelos serviços prestados, o sagrado direito do trabalhador ter um salário, esse trabalhador, o Moise, é linchado. E isso ocorre todos os dias no Brasil. E isso tem que ser tratado pela mídia. A mídia sempre foi escravocrata no Brasil, meu Deus do céu. Há um diálogo entre o grande escritor Monteiro Lobato e o dono dos jornais da família Mesquita, o Estadão de São Paulo, que hoje, aliás, eu vi uma matéria onde o Estadão elogiava um discurso de Adolf Hitler, em 1935. Brilhante discurso do Hitler. Esse é o Estadão. Mas esse diálogo entre o Monteiro Lobato e o velho Mesquita, o Monteiro Lobato propunha ao velho Mesquita que a imprensa assumisse o papel determinante para erradicar o analfabetismo. E depois de um silêncio constrangedor, eu diria envergonhado mesmo, da parte do Mesquita, ele responde: mas, ô Monteiro, se todo mundo aprender a ler e escrever, quem é que vai pegar no cabo da enxada? Essa é a mentalidade oligárquica, né, dos barões da mídia brasileira. Como bem lembrou o professor Proença, uma mídia que destruiu o mais avançado projeto educacional que já se instalou no território brasileiro, o CIEPS, que levava os filhos daqueles que vieram nos navios negreiros, passaram pelas senzaras, pelas torturas, pelo pelourinho eletrônico da TV Globo, levavam essas crianças para terem dignidade no CIEPS, com horário integral, para escaparem do assédio sexual, da violência do narcotráfico, da fome, do abandono, para que pudessem ser tratadas como seres humanos. A mídia destruiu o projeto CIEP. Então, os jornalistas, na sua associação, ABI, devem fazer, no mínimo, a denúncia mais contundente do papel da mídia escravocrata, reacionária, anti-brasileira, antipopular que nós temos no Brasil. E nesse fosso que você se referia, é o fosso, se não há o debate. Eu acabo de cheguei hoje da Venezuela e vi uma mídia pulsante. Se de um lado tem uma mídia que defende os interesses norte-americanos para que o petróleo volte a ser doado pelos Estados Unidos, existe essa mídia lá antinacional,
Mas, do outro lado, tem uma mídia que defende o petróleo é nosso, a PDVSA não foi privatizada, os direitos trabalhistas. Lá nós temos todos os idosos, que é uma discussão muito importante para nós nesse momento no Brasil, todos os idosos acima de 65 anos na Venezuela têm a sua aposentadoria regulamentada e recebem. Todos, todos. Não há uma criança fora da escola na Venezuela. E 90% das crianças estão em escolas públicas e gratuitas, passam o dia inteiro lá, ainda recebe um computadorzinho chamado Canaima, ou Canaima. Então, o Brasil tem mais recursos que a Venezuela, meu Deus do céu. O que nós poderíamos ter, primeiro, no Brasil não há justificativa para haver nenhum cidadão pobre. Nenhuma miséria deveria ocorrer no Brasil. Segundo, o Brasil poderia ser uma das nações mais prósperas do mundo, porque tem petróleo, tem nióbio, tudo isso é rapinado, legalmente ou ilegalmente. No caso do petróleo, legalmente. No caso do nióbio, uma cobertura aí em que o povo brasileiro nem sabe que está sendo lesado. O nióbio sai daqui R$ 27,00 o quilo no Porto de Sepetiba e chega na Bolsa de Londres a R$ 600,00 o quilo de nióbio. Que tal? Que tal? O navio valoriza? Uma viagem de navio valoriza? Não, isso é aquilo que Getúlio e que Brizola chamavam as perdas internacionais. Como é que a ABI não vai discutir isso? Ela tem que ter responsabilidade. Ou os jornalistas assumem o seu papel como força de consciência crítica, como disse o professor, e aí nós temos que formar esse pensamento crítico. E isso é difícil. É difícil porque a TV Globo enaltece o BBB como se fosse instrumento de edificação, de construção da cultura. Um programa em que horas de satélites são dedicadas à bestialização humana, à imbecilidade, ao embrutecimento. Esse é o papel da mídia. E nós, então, temos que assumir essa responsabilidade, mesmo diante das gigantescas e desproporcionais desigualdades, né, com poucos meios, nós temos que apostar na consciência crítica dos brasileiros e levantar, porque as grandes causas sempre começam com o primeiro passo, não importa o tamanho do seu desafio, importa que ele seja inscrito como uma necessidade histórica. E a ABI tem diante de si possibilidade de levantar bandeiras históricas. Os jornalistas não podem fugir dessa responsabilidade. Professor Ivan Proença, o senhor aí na sua fala, no segundo item, o senhor falou e levantou uma lebre aí da por que existe um olho grande nas minhas palavras, certo? Quer dizer, sobre a ABI. O que o senhor queria aprofundar nessa questão? Por exemplo, nós estamos no ano eleitoral, provavelmente tudo indica, salvo engano, que teremos uma mudança do país, o interesse em torno da ABI. Explica para a gente e abra o verbo. De fato, eu rotulei com razão esse interesse assim pela ABI de ambição obsessiva. É uma ambição, e aí fica difícil decodificar isso, ambição obsessiva, é difícil, porque nada justifica esse rompimento, essa ânsia de separação, esse radicalismo, né, evidenciado pela chapa conduzida pelo presidente Pajé, pelo vice Cid Benjamin, eu classifiquei de obsessão mesmo, de ambição obsessiva. Se você me perguntar o motivo, eu direi claramente, não conheço bem a razão. Não conheço bem a razão. Primeiro, eu achei que aquela centralização inicial deles, sabe, aquilo era falta de
falta de hábito de comandar, de dirigir uma entidade que não pode ser centralizada, não pode ser, né, autoritária. Achei que era falta de aquela velha sabença popular, quem nunca comeu melado quando come silambuza e tal. Mas isso não resistiu, não. Não foi, não. Eu também... E aí raciocinei, não é? E olha que eu, em momento algum, fui niilista, derrotista, ou coisa que eu, pelo contrário, cada nota importante que a BI largava, eu felicitava, eu a estimulava e tal. Muitas delas meio que a fórceps, algumas das notas, como a questão, e algumas das atitudes com o impeachment do Bolsonaro, como aquela reação em presença da violência cometida aos jornalistas, algumas atitudes foram meio a fórceps, mas aconteceram e tal. Então, eu vim acompanhando esse divisionismo dele, não é de hoje, não. Ele vem de muito antes e na verdade, ele chegou a essa coisa obsessiva de agora que me intrigou muito, e a justificativa que se me apresenta assim, mais provável, eu não tenho certeza, é preciso que se diga isso, gira em torno do fato de ambições pessoais políticas, tanto do Cid Benjamin quanto dessa moça Cristina Serra. Teriam ambições, isso chegou a mim, eu não posso afirmar porque não tenho dados concretos, mas chegou essa informação de diferentes fontes, que ambos têm ambições políticas pessoais, né? O Cid parece que mais explicitamente já teria declarado algo nesse sentido, mas eu não sei. É a explicação. Agora, tudo louvável, até a ambição pessoal em ocupar cargos políticos é natural do ser humano, tudo bem, mas não a ponto de causar esse tremendo, eu diria até o estrago que estão causando assim no processo eleitoral da ABI. Não, isso nada justifica. Nada justifica. Agora, eu diria também o seguinte: às vezes nosso grupo ruge, mas quando eu penso que o grupo está leonino, eu vejo que o leão parece aquele leãozinho da Metro, aquele leão da Metro com aquela carinha de Papai Noel bonachão, sabe? É o leão da Metro que está ali antecedendo os inocentes musicais e comédias musicais da Broadway, né, naquela versão, naquele interesse de mostrar que arte é entretenimento, não é? Da Metro Goldwyn Mayer, aquele leão. Às vezes eu fico assim preocupado porque nós não estamos correspondendo ao que eu esperava. E talvez seja mesmo assim uma herança que eu tenho muito, que não é boa, mas eu ao longo dos anos, muitas derrotas nossas, muitos dos fracassos nossos se deveram a uma certa uma ponderação exagerada nas atitudes, nos atos, inclusive a partir do dia 1º de abril de 64, né? Há uma coisa que hoje chamam jogo político, tudo bem, jogo político, mas o jogo político, para mim, fica muito parecido com o chamado jogo de cintura, que é tão odiado pelo meu amigo, saudoso amigo João Saldanha, né? Não gostava dessa coisa de jogo de cintura, eu também não gosto muito. Não. Então, eu só espero que nós encontremos um caminho mais firme de atuação, porque o que eles estão fazendo é inaceitável. E mais, eles são muito vulneráveis. Isso nós podemos deixar para daqui a pouco, se o Moisés desejar, são muito vulneráveis. Tanto a cabeça de chapa, a Cristina, como a sua vice, como o Cid Benjamin. São muito vulneráveis. Bom, se citar os que os acompanham, a cúpula que os acompanha, compõe a cúpula,
como Antero e Marcos Miranda, então nem se fala, né? Então, eu acho que essa vulnerabilidade deles está tendo algum êxito que não poderia. Nós não estamos conseguindo neutralizá-los por essa vulnerabilidade, não. Estão tendo algum êxito que não poderiam ter, né, vamos dizer, no estímulo à aquisição de novos adeptos da chapa. Então, esse conflito existe, sabe, Moisés? Eu até não sei se. Era isso em torno disso que eu citei. Não sei se você vai fazer outras perguntas nesse sentido. Vou fazer, sim. Agora eu vou perguntar ao Beto. Ô Beto, o professor ele levantou a parte que, no fundo, estaria interesses pessoais, personalistas, etc. Políticos, provavelmente partidários, etc., legítimos na opinião do professor, mas não a ponto de colocar em risco a própria associação. Mas eu levantaria outras questões para você analisar. Por exemplo, durante a atual gestão, apareceu uma instituição, Galo da Manhã, certo? E que são investidores sociais. A gente pegou lá uma lista de pessoas e de instituições que apoiam o Galo da Manhã. Por exemplo, Lehman Brothers. Aquele Lehman, aquele que estava lá naquelas associações financiadas de 2013. Você sabe, um dos maiores arquimilionários do Brasil, etc. e tal. Além de tudo, está o Itaú, o Unibanco, etc. E eles se aproximaram, ofereceram recursos da ABI e tal, um negócio meio desinteressado, certo? Como é que você analisa? O professor fez essa análise. E você tem alguma análise de que há interesse? Você criticou a mídia. Você acha que a mídia... Porque o Itaú ela tem um poderio com relação à Rede Globo enorme, né? Você sabe que ela é uma das maiores patrocinadoras da Rede Globo. Quando o poder financeiro rentista, que é um dos setores mais privilegiados do Brasil, que arrebata, inclusive, metade do orçamento brasileiro sem trabalho algum, se aproxima da BI, eu tenho que ficar desconfiado, né? Como bom mineiro, tem que ficar desconfiado, com a pulga atrás da orelha. Não será com objetivos democráticos. Eu não posso esperar democracia, vocação democrática por parte de setores que sempre conspiraram contra os interesses nacionais, que sempre conspiraram para destruir aquilo que foi construído, né, pelos governos democráticos populares do Brasil, desde Getúlio Vargas. Então, veja bem, esse poderio financeiro tem muita presença na mídia, são os grandes anunciantes. E essas fundações, esses grupos, eles, evidentemente, eles olham para a ABI e imaginam que a ABI não possa ser, num futuro que nós esperamos a curto prazo, uma mudança em favor de uma realidade de ter um governo mais democrático e popular no Brasil, a ABI poderá ser um parceiro ou pelo menos uma ferramenta importante, né, para mobilizar a sociedade em apoio a causas absolutamente, radicalmente necessárias e imprescindíveis da democratização da sociedade brasileira, entre elas da mídia. Quando esse setor financeiro se aproxima da BI, que tem um legado nacionalista contra a privatização, né, em defesa dos direitos dos trabalhadores, em defesa do desenvolvimento nacional, da soberania nacional, esse poderio financeiro é antagônico a esses interesses. Então, eles querem, no mínimo, neutralizar a ABI ou, provavelmente, ter a ABI na sintonia de um raio de ação bem avesso a essas causas. O que nós queremos que a ABI defenda? A regulamentação dos meios de comunicação, né? Muitos que estão aí vinculados ao sistema
Globo de grandes proporções, né? Globo, Folha, Estadão, não vão defender nunca, né, regulamentação dos meios de comunicação. Né? Mesmo os jornalistas que atuam nesses veículos não podem defender, né, e ficam atrapalhados quando tem que falar de público sobre isso, né, como nós já vimos. E nós temos que defender abertamente, com coragem, regulamentação democrática dos meios de comunicação, que não é censura. É a possibilidade que todas as vozes sejam escutadas. Né? Nós estamos defendendo na Comissão de Canais da Cidadania, na ABI, a campanha pela sua instalação. Canais da Cidadania, uma espécie de reforma agrária do ar. Onde até porque é uma concessão pública, né, Beto? É uma concessão pública, nós queremos o fortalecimento, a qualificação e a amplificação dos meios públicos de comunicação no Brasil, porque é o que poderá fazer a contraparte. Não há como controlar essa voracidade, essa vontade de mentir, essa linha editorial anti-Brasil que há nos grandes meios de comunicação. Você tem que construir um sistema de mídia público que seja capaz de apregoar aquilo que está escrito na Constituição, uma pluralidade de versões, a mídia educativa, a complementariedade. E por isso estamos defendendo a instalação dos canais da cidadania. Já tivemos com o prefeito do Rio de Janeiro e ele aceitou entrar na campanha. Em breve vamos fazer uma audiência pública no Senado Federal para levantar esse debate junto aos meios políticos, empresariais e à sociedade. Já procuramos o MST, já procuramos a UNE, procuramos a FENAGE, a FITERT, e também os empresários que têm interesse na produção em massa de equipamentos, porque imagine o Brasil tendo centenas e centenas de televisões em cada município importante. Todos podem, a lei dá direito a todos os municípios terem uma TV digital, que carrega, pela legislação, né, o direito das sociedades organizadas, associações da sociedade organizada, também terem o seu canal de cidadania. Quer dizer, é uma democratização. A lei é democrática no seu âmago, no seu nascimento. Ela é de 2006 e não foi implementada ainda. Nós estamos aqui porque precisamos que a ABI fortaleça, e a ABI assumiu. Nós estamos aí no canal da cidadania, essa bandeira foi aprovada por unanimidade no Conselho Deliberativo da ABI e estamos trabalhando. Mas ainda assim precisamos de mais. Nós precisamos, por exemplo, que a lei das TVs comunitárias, TVs educativas, TVs universitárias, ela permitam, né, a expansão, o fortalecimento desses canais. Nós precisamos também que a distribuição de recursos publicitários do governo federal, estadual e municipal seja muito mais equitativa, muito mais plural, muito mais equilibrada, que fortaleça a audição de outras vozes da sociedade brasileira, a possibilidade da prática de um jornalismo popular e democrático, que hoje não existe. A linha editorial hoje é extremamente em favor das multinacionais, dos patrões que não querem ter regulamentação, dos que não querem ter sequer a lei das domésticas, que querem ver os negros linchados aí em praça pública. Não podem nem reivindicar salário. Nem carteira assinada tinha, aquela carteira criada por Getúlio Vargas. Então, quer dizer, nós temos uma pauta dentro da ABI muito importante. Quando eu vejo setores do poderoso sistema de mídia, que é o grande privilegiado, 50% do orçamento vai para banqueiros. Banqueiros são os grandes, eles têm depósitos, remuneração de depósitos sem uso, bancários sem uso, sem utilidade. Ganham dinheiro com o depósito parado. Quando há necessidade, tem 4 trilhões de recursos parados hoje no Brasil, faltando casa, saneamento básico, estradas, emprego, escolas, hospitais. Quer dizer, esse crime é cometido em favor da acumulação desses recursos nas mãos dos banqueiros. Então, nós não vamos esperar
quando uma fundação, uma associação dessa que você mencionou aí, se aproxima da BI, não será com interesses democráticos, será com interesses sinistros, será com interesse de usar o legado da BI para o fortalecimento de privilégios indecorosos na sociedade brasileira que nós precisamos extirpar e voltar a defender, inclusive, a nacionalização dos bancos do Brasil, como houve na Constituição de 1934 no Brasil. 34, com a estatização do sistema de seguros e resseguros no Brasil e a auditoria da dívida externa que foi feita lá atrás no governo Getúlio, que está na Constituição hoje, e os governos que Lula tem dito que se voltar, só faz sentido voltar para fazer mais do que já fez e para cumprir a Constituição rigorosamente. Está aí uma boa pauta. Está na Constituição a auditoria da dívida pública brasileira, que seguramente vai favorecer e fazer sobrar recursos para valorizar a vida dos brasileiros, gerar emprego, acabar com a miséria e fazer a produção voltada para as grandes maiorias. Professor Ivan Proença, o senhor levantou a questão do assoldamento e eu queria dizer o seguinte: o movimento ABI Luta pela Democracia foi quem colocou essa gestão na direção da ABI, que todos nós participamos daquela luta em 2019 para fazer a mudança e retirar lá a equipe do Domingos Meirelles, etc. E o que a gente viu foi, durante a gestão, um distanciamento e agora configurado uma dissidência dirigida por 3 ou 4 diretores, no sentido de buscar fora da ABI a solução para os problemas da ABI e não daqueles que militaram nessa causa e são responsáveis por a ABI estar com um outro panorama de direção. Como é que o senhor vê essa questão do menosprezo à militância existente dentro da ABI? Inclusive, teve aquele episódio que o senhor lançou, a pedido da mesa do Conselho Deliberativo, o senhor lançou uma moção de repúdio, né? Quer dizer, à discriminação ao quadro social e, em particular, ao quadro social mais experiente da ABI. E agora a gente, tendo pessoas que acabaram de se filiar, não tem nem receberam o boleto para pagar, e já são lançados como candidatos e tal, sem esperar o debate acontecer de forma democrática a todos aqueles que fizeram a atual gestão. Como é que o senhor avalia isso? Pois é, Moisés. Vamos começar pela moção de repúdio. Repúdio é defesa. Repúdio é uma defesa. Os atingidos fomos nós, com aquelas ofensas do Cid, né? aquela humilhante declaração de que nós somos velhos acomodados, quer dizer, uma coisa triste. Né? Então, nós fizemos um repúdio como defesa. Pois bem, de repente, isso toma um aspecto, e alguns companheiros seguiram essa interpretação de que não demos chance de defesa, que é poucos minutos para se defender, que alguém ia ser ofendido, ia ser criticado, ia ser ofendido e não foi avisado antes para se defender. Mas, meu Deus, a defesa fomos nós, repúdio é o que nos restou como defesa. Então, olha, você vê que a carga semântica das palavras, como eles deformam, e o pior, as pessoas fingem, simulam que essa deformação ela não existe, que o significado é esse mesmo. Então, foi uma barbaridade, foi um absurdo uma coisa dessa. A outra é a questão da pacificação também, o Moisés. Inúmeras manifestações de jornalistas ainda insistem em querer a pacificação. Eu desconfio. Se ainda insistem em querer a pacificação, isso tem um viés de neutralidade que me indica o seguinte: ou eles permanecerão neutros e nem votarão, ou então vão optar pelo outro lado.
Mas Ivan, é bom explicar, o senhor comandou uma comissão de pacificação. Como é que foi isso? Não foi bem recebido? Pois é isso que eu digo, quer dizer, eu acho que eu estou credenciadíssimo a criticar isso, porque eu fui indicado da comissão de pacificação, composta de 5 membros, e não 3, como eles divulgaram lá, 5 membros, e mais, eu fui designado o presidente, o coordenador, digamos, né? Mas é coordenador da Comissão de Pacificação. Conversei com o Cid, conversei com o Pagé depois negou, não, né? Não é verdade, não, negou, não falou a verdade. Ele recebeu muito bem a ideia de pacificar, na minha frente. Muito bem, vamos fazer, sim, eu também estou interessado na pacificação, e tal, na União, e tal. O Cid também muito interessado na União, dizia, Ivan, está bem, então está feito, a partir de agora não se fala mais em candidatura, falou o Cid para mim, né? 5 ou 6 dias depois, eles avisam para o Otávio Costa, que era da comissão, o Pagé comunica que eles resolveram não fazer nenhuma pacificação mesmo e não querem falar mais nesse assunto, e a divisão está caracterizada, está sacramentada a divisão. Como é que pode isso? Quer dizer, nós tentamos de toda maneira a pacificação e as pessoas sabem disso. A maioria sabe. A maioria sabe e continua a dizer, mas eu queria pacificação, eu queria... Olha, esse pacifismo é estranho, é muito estranho. Nós tentamos a pacificação, nós tivemos essa consciência de unidade muito nítida, apesar de tudo e de todos os antecedentes, nós fomos buscar a pacificação. E eles não quiseram, é por isso que eu digo que motivo existirá, que coisa forte, além do que você colocou, Moisés, colocou muito bem, eu não sei, pode ser até um somatório também, coisa de interesses políticos ou político-partidários e tal, né? Porque essa moça, Cristina Serra, ela não sabe nada de ABI, nunca quis saber também, nunca compareceu a nenhuma reunião do Conselho Deliberativo, já estaria excluída pelo Estatuto. Ela nunca tomou conhecimento de ABI, coisa nenhuma. Além de tudo, ela não tem preparo. Essa coisa da lei dos meios, ela não tem preparo para discutir um tema desse. E todas as declarações dela levam um feitio de amor à carreira, de preservação de carreira. Porque, no fundo, as declarações dela são a favor da grande imprensa, a qual ela serve bem com crônicas muito boas, mas também do interesse daqueles do jornal. O jornal é do interesse que haja cronistas também explorando esses temas que ela explora, e muito bem, mas, no fundo, as declarações dela compõem com a própria ideia da Folha, que proclama que nós publicamos a favor, e que nós publicamos as 2 ideias, sempre contra, o que nós sabemos, isso um engodo, né? Um engodo, não é bem assim, não. É um outro projeto por detrás disso, como está por detrás do Globo, da Rede Globo também, né? Da Folha e do Estadão. É a grande imprensa, a mídia de que fala tanto, o nosso Beto lembra tão bem isso tudo, não é? Discorre tão bem sobre isso tudo. Então, é a grande mídia. Olha, fizemos tudo. Nesse momento não é mais possível, na minha opinião, não há mais que se falar em unidade. E quem falar está tergiversando, na minha opinião. Não há mais condição disso. Agora, é claro que isso não é bom, porque se vier uma terceira chapa dos adversários, daqueles adversários que você também acompanhou na minha época, naquela época em que indicaram o meu nome, aquela coisa toda, se vier, é perigoso. É perigoso, viu? Então, eu considero esse divisionismo que eles praticaram como uma traição aos eleitores de então e uma traição às nossas causas. Não poderiam ter partido para essa separação, para esse divisionismo.
Beto, mas há uma resistência do movimento ABI Luta pela Democracia contra essa dissidência que capitaneada aí por alguns diretores, e o barco vai continuar. Agora, essa chapa forânea, de fora para dentro, inclusive a vice, Helena Chagas, disse numa entrevista com uma sinceridade que falou que ela caiu de paraquedas. Então, quer dizer, a ABI com 100 anos precisa de paraquedista? Não precisa de paraquedista. A ABI precisa de adquirir uma consciência da sua missão e ter uma missão que é aquela de libertar os jornalistas da condição de reféns da grande mídia. Os jornalistas hoje no Brasil são reféns. O jornalista que tiver sintonia editorial, política, programática com a TV Globo, com a CBN, com a Folha, com o Estadão, com esses grandes jornais, grandes meios, eles estão numa linha de estarem rendidos diante dos interesses antinacionais que esse sistema representa no Brasil. Os jornalistas, e aí esse é o papel da ABI, libertar os jornalistas da condição de refém de um mercado cada vez mais restrito, e é por isso que nós defendemos o fortalecimento da mídia pública no Brasil, para gerar empregos qualificados, de alto nível, bem remunerados, como queria até o próprio Getúlio Vargas, quando foi ele quem regulamentou a profissão de jornalista do Brasil a primeira vez. Foi Getúlio. E criou meios de comunicação, né? A Rádio Nacional, como um meio público, a Rádio Mauá, vários jornais, entre eles o Jornal Última Hora, que é a grande escola de jornalismo no Brasil, porque todo o jornalismo que nós temos aí, dessa grande imprensa, em 64, todos defenderam o golpe, menos a Última Hora. Né? Depois, todos defenderam a privataria. Todos defenderam a privataria. Todos defenderam entregar a maior mineradora do mundo. Isso é uma vergonha. Que jornalismo que trabalha contra o Brasil, a ABI tem que levantar a sua voz, como fazia Barbosa Lima Sobrinho, contra a privatização da Vale do Rio Doce, escrevendo textos brilhantes, né, com toda a sua experiência longeva, vivendo até o último minuto, mostrando que a dignidade ela se expressa pela coerência, né? E levou essa coerência digna até o final da sua vida, longeva, para o bem dos brasileiros. Deixou um tesouro enorme de artigos do qual nós devemos aprender muito. Então, eu creio, Moisés, que o grande debate é de programa. Esse é o grande debate. Né? Nós temos que... Então, por exemplo, nós fizemos aí 2 experiências importantes de governos, Lula e Dilma, e não tivemos... Foi de uma timidez enorme. Né? No governo Lula, por exemplo, como disse Gilberto Carvalho, nós tivemos o período em que mais se fechou rádio comunitária no Brasil e se processou com comunicadores populares no Brasil. Houve a destruição de 147 milhões de reais em equipamentos de rádio comunitária comprados com maior sacrifício pelas comunidades, com galinhadas, rifas, o esforço das paróquias, tudo isso. A Polícia Federal, fora da lei, destruiu, passou o trator em cima, aquelas imagens que foram divulgadas pela televisão. Né? Porque ali naquela época, né, inclusive, se comemorava, os meios de comunicação, a destruição das rádios comunitárias. Cheguei hoje de um país em que as rádios comunitárias são protegidas pelo governo, recebem verbas do governo, têm horário de satélite, podem comprar equipamentos com financiamento dos bancos públicos, lá na Venezuela. Agora, Beto, dos governos populares do Lula, no final do governo, ele fez um projeto que seria para o governo da Dilma, um projeto sobre regulamentação que levava em conta a complementariedade, etc., a tal da contra a propriedade cruzada, etc.,
Quem substituiu o Franklin na Secretaria de Comunicação da presidência foi a Helena Chagas, no governo da Dilma. E ela é candidata aí nessa coligação dissidente aí que está se armando na ABI. Teremos condição, no caso dessa turma, de enfrentar esse debate sobre a lei dos meios? Quando tinha meios nas mãos, ferramentas nas mãos, né, essa oportunidade não foi aproveitada para fazer algo em prol da democratização dos meios no Brasil. Não foi aproveitada. Então, eu tenho o direito de desconfiar, né, de que algo seja feito em favor da democratização. Naquele momento, por exemplo, nós tínhamos, por exemplo, a Rede TV praticamente faliu com dívidas da Previdência. O governo tinha concessão nas mãos, poderia ter reivindicado para si aquela concessão, né? Mas por temor, por timidez política, não quis fazê-lo. Nós teríamos aí uma TV de alcance nacional, que a TV Brasil nunca chegou a ser. A timidez se expressou também na TV Brasil, né? Não chegou a ser uma rede nacional, como deveria ser. Como é, por exemplo, a TV pública na Argentina, na Bolívia, na Venezuela, na Nicarágua. Os países que eles chamam apelidam injustamente de o eixo do mal, né? Países que estão erradicando o analfabetismo, né? Que estão construindo um novo futuro, lançando satélites, como é o caso da Venezuela, da Bolívia, lançando satélites com tecnologia própria, inclusive, em parceria com a China, né? Então, quer dizer, nós perdemos a oportunidade, e perdemos a oportunidade de fazer educação política do nosso povo. Isso é o mais grave. Isso é o mais grave. Porque nós tínhamos possibilidade, que os recursos foram, por exemplo, quem não se lembra de quando o Proer da mídia, logo em 2003, salvou praticamente a Globo da falência. Fartas distribuições de recursos foram feitas para os empresários de mídia no Brasil, mas não para as TVs comunitárias, para as TVs universitárias, para o jornalismo popular, para o jornalismo sindical, para a TV educativa, que estão sucateadas, né? Isso aí, então, são oportunidades que se perderam. Se tivéssemos formado um meio de comunicação público, democrático, consolidado, nós poderíamos, fazendo um jornalismo diferente, né? Não adianta se ter um meio de comunicação e fazer um jornalismo igual o da TV Globo, como o próprio presidente da TV Brasil, na época, o Nelson Breve, reconheceu que não se cobriam as manifestações populares como era devido. Temos aí estudos muito grandes, o próprio professor Lalo tem muitos estudos, vários estudiosos da comunicação se lembram disso, tem estudos escritos sobre isso, né? Onde eu me lembro que a TV Brasil criticava a Mercosul, por exemplo, criticava a Venezuela. O Observatório da Imprensa fez 2 programas contra o Chaves, 2, um numa semana, o outro na outra semana. Criticava a relação do Brasil com Cuba, né? E depois Cuba fez aquele gesto importantíssimo, né? Mandar 15 mil médicos para salvar vidas no Brasil, plano de saúde popular mais audacioso, mais amplo que o Brasil já teve, e contou com médicos de Cuba. Quer dizer, o povo brasileiro será eternamente grato a Cuba, e a mídia brasileira foi contra mais médicos, né? Foi contra tudo o que foi feito naquela época, né? Contra o Bolsa Família, que é algo tímido, é um programa que vem do Banco Mundial, meu Deus do céu. Mas a mídia brasileira jamais criticou, por exemplo, o CPMF, né? Nunca, ali não, né? Nunca criticou o privilégio dos banqueiros que ficam com metade do orçamento sem fazer nada, parasitários, né? Predadores do orçamento público,
Isso aí, a mídia brasileira é conivente com esse crime que se comete a diário contra a pátria brasileira. Os jornalistas, por meio da ABI, têm que ter a coragem de levantar o seu grito de basta, basta, o Brasil tem que ser nosso. O Brasil precisa de uma mídia para construir uma consciência, educar o povo, elevar o povo, não esse embrutecimento que está predominante hoje na mídia brasileira, que é para jogar no lixo as consciências. A mídia hoje é uma perigosa arma de destruição em massa das consciências. Nós precisamos construir uma consciência nacional. A ABI tem que ter a coragem de levantar essas bandeiras. Professor, estamos chegando aí ao final. Eu queria permitir que você fizesse as suas últimas palavras, alguma coisa que você pensou em falar e não falou, você tem aí a palavra. Muito agradecido pela sua presença, Ivan. Obrigado, eu que fico grato pelo programa e pela presença sua, portanto, e do Beto. Olha, eu diria, o Beto falou muito bem essa questão da ausência e aproveitou para também lembrar a questão da ausência de consciência crítica nos jornalistas, né? Porque a mídia é feita de jornalistas também. E que é preciso haver uma conscientização de jornalistas no sentido de uma interferência mais conscientizada, mais engajada no processo sociopolítico brasileiro. Eu vou encerrar a minha fala dizendo o seguinte: para que aconteça essa consciência ampla, mais abrangente do jornalista, esses cursos que nós planejamos no núcleo educação da ABI são muito importantes. Os temas são muito importantes, nós vamos abordar agora em memória a vida de Darcy Ribeiro, de Brizola, de Astrogildo Pereira, vidas importantíssimas, entendeu? Esses temas são fundamentais. E aí eu vou lembrar, encerrando a minha fala, o seguinte: a nossa identidade cultural é a popular. Quer queiram, quer não, é a popular. E nós temos que assumir essa identidade cultural e preservá-la. Preservá-la é um ato político com P maiúsculo. É um ato político com P maiúsculo. E porque as grandes nações que detêm o poder econômico, que aqui mesmo os grandes banqueiros, etc., também o grande poder econômico no Brasil, sabem perfeitamente que se invadirem a cultura do outro, esses países poderosos, como o imperialismo americano, etc., sabem que se invadirem a cultura do outro, dominarem a cultura do outro e esvaziarem a cultura do outro, melhor o conquistam social, política e economicamente. Então, nós temos que preservar nossa identidade cultural. Aí, através dessa consciência mais abrangente, abordando os temas, né, fundamentais do processo sócio-histórico brasileiro, que é o que nós estamos fazendo aqui, tentando fazer, né, no núcleo educação da ABI. É um caminho. Pena que nós não temos tido a audiência devida aos jornalistas, porque também não contamos com a divulgação necessária, né? Mas algum dia a gente vai manter a esperança, algum dia os jornalistas se envolverão mais com esse processo cultural que passa, que transita também pela manutenção da identidade cultural. Eu agradeço muito ao Moisés o convite, foi um prazer meu conviver com você e com o Beto, e deixo o meu abraço para vocês, né, para os dois amigos. Tá? Muito obrigado. Muito obrigado, professor Ivan. E, Beto, eu vou encerrar com você. E sobrou um assunto aí, mas você não vai ter muito tempo, não, tá? Uns 2 minutinhos e tal, no máximo. Que é a questão seguinte: devemos ou não estimular que haja o jornal da ABI? Mas é claro. Eu cheguei da Venezuela com um jornal do Partido Socialista Unificado da Venezuela, onde tem a prática de, nos metrôs da Venezuela, se distribuir o jornal Ciudad Caracas, que é um jornal da Prefeitura de Caracas, gratuitamente. A ABI tem que ter um jornal. A ABI tem que lutar para ter um jornal. Pode começar como digital.
né, e buscar condições para fazer suas impressões mais tarde. Né? Começa como digital. Nós temos que ter casa de ferreiro, espeto de pau. Não. Nós temos que ter jornal. E eu defendo a união. Né? A união é em torno da defesa do Brasil. A união em torno da defesa de um jornalismo a favor da pátria, a favor do brasileiro, da soberania informativo-cultural brasileira. Isso é uma unidade. Agora, a união contra esses interesses de grandes capitalistas que estão se aproximando por aí caminhos nebulosos, né, de fundações. Né? Por que eles estão se aproximando da ABI agora? Não, nós temos a nossa força de trabalho, força do nosso intelecto, da nossa consciência, e devemos buscar o apoio popular, junto com todas as forças vivas da nação, para pagar a dívida informativa e cultural que se avolumou enormemente, desgraçadamente, contra o povo brasileiro. A ABI pode dar a sua parte, cumprir a sua missão. Essa é a união que nós precisamos. Soberania e identidade cultural e informativa a favor do Brasil. Isso. Mais uma vez eu agradeço muito o Beto Almeida, agradeço o professor Ivan Proença e até um próximo Outro Olhar. E você que está nos assistindo aí, dando essa audiência a essa discussão. Tchau. Obrigado.